Bom, pessoal, começando mais uma aula aqui assíncrona, sobre o tema hoje é linearização. Existem várias maneiras de você tratar de não linearidades em um sistema. Você é, pode fazer uma linearização de pequenos sinais, pode compensar inversamente a não linearidade, mas a gente vai trabalhar e focar nesse curso apenas com a linearização de pequenos sinais. Isto é, você linearizar em torno de um ponto de equilíbrio, naquela vizinhança em que a derivada dos estados é igual a zero. A gente sabe, né, que a gente está tratando, em geral, no nosso curso, de sistemas lineares que podem ser vistos dessa forma. A gente já tratou isso, certo? Só que isso não é necessariamente uma verdade. Então, quer dizer, x ponto, né, não necessariamente ele é função, né, linear de x e u. Então, eu posso ter muito bem um x1 ponto igual a, por exemplo, x1 ao quadrado mais x1, x2, eu não sei. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encontrar os pontos de equilíbrio, em que a derivada é igual a zero, e a gente vai fazer uma linearização em torno desse ponto, isto é, a gente vai linearizar o sistema e considerar que o sistema é linear nessa região, entendeu? Então, essa que é a nossa ideia aqui. Bom, um ponto de equilíbrio, então, é tal que a derivada dos estados, né, x igual a zero. Isto é, essa função f de xu, ela é um f de xu igual a zero para esse ponto de equilíbrio que a gente vai achar que é x0 e u0, isto é, para quando a derivada for zero. A ideia é obter uma aproximação linear para o sistema em torno desse ponto de equilíbrio. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a série de Taylor, né? A série de Taylor já viram em cálculo, que é basicamente pode escrever uma função, né? E aí existem várias pormenores matemáticos nesse sentido. Mas, enfim, eu posso escrever a função como se fosse um polinômio, né? Uma soma, né, de fatores que envolve a derivada, né, naquele ponto e a diferença, né, entre x e a, né? X menos a elevado a 1, x menos a elevado ao quadrado, etc. Até infinito você escreveria aquela função realmente. Só que você não consegue, né? Perfeito. Então você trunca em algum lugar. Então você usa um polinômio para fazer isso, você trunca em algum ponto, né? Quanto maior o polinômio, mais teoricamente você vai ficar perto de escrever aquela função. Só que a gente vai truncar, a ideia é truncar aqui, né? Certo? A gente vai truncar até a primeira ordem, para a gente conseguir linearizar, né? Então a gente vai fazer a linearização em torno de um certo ponto. A gente vai tratar com a variação em torno do ponto de equilíbrio, sendo. Aqui a gente pode chamar tanto de né, x menos x0, né? A gente pode chamar de delta x também, né? Delta u, tá bom? Eu vou tratar assim, certo? Mas um delta x e delta u, né? Minúsculo, certo? Vai ser a variação em torno de equilíbrio. Que não é o x, na verdade, né? É x menos x0. Então, eu estou tratando, né, o meu sistema com variações em torno do equilíbrio. Tem que lembrar que eu estou partindo desse ponto, né, partindo do x0 e falando assim, olha, até aqui eu vou considerar na região próxima em que está funcionando linearmente. Então, a gente vai escrever, na verdade, esse polinômio aqui, né, essa função nessa forma desse polinômio aqui. Então, essa função a gente vai escrever na forma desse polinômio, certo? Então, quer dizer, f de xu ela vai ser uma função de f, do próprio f, calculado no ponto x0 e o zero. E aí, a primeira derivada vezes x menos x0, a segunda derivada, etc, 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 etc. Né? A terceira, etc. Tá? E a gente vai, claro, fazer, se eu tenho a derivada do x, eu também tenho a derivada do u. Né? Porque ele é uma função, ela é função dos dois, a função tanto do x quanto do u. Então, eu tenho essas derivadas,
a derivada primeira, as derivadas primeiras, as derivadas segundas, etc. Eu vou desconsiderar essa parte e as ordens superiores, vou tratar só a primeira derivada, certo? Então, eu posso, desprezando os termos maiores que 1, eu vou aproximar, né, essa função por essa retinha aqui, certo? Essa aqui é a ideia, né? Pensando bidimensionalmente. Vou fazer o seguinte, vou passar para cá, né? E considerar que, né? Vou passar isso aqui para cá e considerar que eu estou só tratando da variação, né? Então, eu fico com a variação aqui. Eu passo para lá, um menos o outro é a variação. Então, a variação é o quê? A variação vai ser o seguinte, vai ser a função, né, a derivada, né, eu estou linearizando em torno dele, como se o meu novo ponto fosse o zero, né, mas para o sistema ele não é o zero. Né? Tal que eu tenha a derivada desse cara calculada no ponto, x0 e o zero, derivada de f em relação a x, e a derivada de u, de f em relação a u, também calculada nesses pontos de equilíbrio, né? x0 e u. Então, quer dizer, digamos que eu tenho x01, x02, ordem 2, né? E também eu tenho o u0, certo? Lembrando que isso aqui é vetorial, né? Então, na verdade, eu vou ter várias derivadas, né? Uma matriz, na verdade, né? Em que eu vou ter a derivada da função 1, né? Que seria assim, né? Eu teria aqui várias funções, por exemplo. Digamos que eu tenha... Vou fazer um exemplo aqui. Vai ficar mais claro. Então, digamos que eu tenho x1 ponto. Então, x1 ponto é um f de x1, x2, etc. até u, né? Então, x pontos também, um f de um f1, né? Aqui um f2, x1, x2, etc. E assim sucessivamente. Então, quer dizer, eu tenho várias dessas funções. Então, na primeira parte daqui da matriz jacobiana, eu vou ter todas essas funções f1 derivada em relação a cada estado. Então, x1, x2, etc. Elas vão estar aqui. A matriz jacobiana, olha só. E aí você vai fazer para cada uma, né? Você vai ter aqui f2, derivada de x1, x2, etc. n, até a derivada de fn em relação a todos os outros estados. Essa matriz é uma nova matriz de estado, ela vai ser no nosso novo A, digamos assim. E aqui eu vou ter a derivada, nosso novo vetor de entrada, o nosso novo B. Ele será o quê? A derivada, na verdade, agora dos f's 1, 2, etc., até n, em relação ao u. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor isso daqui. Então, suponha que eu tenha x1 ponto, função agora, ele não é a função de um ax1 mais um bx2 mais um cx3, etc. Na verdade, ele é a função de um seno, né? Que já faz sendo linear aqui. Né? E o outro é a função de um x ao quadrado. Né? Eu não posso escrever assim à torta e à direita aquela nossa ideia do x ponto igual a x mais bu. Por que eu não posso? Porque existem essas não linearidades. Então, o que a gente vai fazer? Bom, primeiro achar os pontos de equilíbrio. A princípio, eu posso linearizar em torno de qualquer lugar, né? Mas a gente vai analisar os pontos em torno do ponto de equilíbrio, que são pontos da derivada zero. Quer dizer, você não está variando ali, né? Quer dizer, esse estado não está variando. Bom, se você for olhar aqui, ó, igualar isso aqui a zero, você vai ver que um ponto de equilíbrio pode ser, né? Um ponto de equilíbrio pode ser x1 igual a zero, x2 igual a zero, vai dar zero o x1, né? Aqui, ó. E esse x1 e x2 vai dar zero. Com o zero, você consegue x2 pontos igual a zero. Claro, por exemplo, ali ele tem que atender as duas, né? Então, por exemplo, poderia colocar π ali no seno, só que aí você não teria aqui o zero, né? Você teria que fazer essa conta para ver, né, quanto daria. Né? Você poderia achar outros pontos de equilíbrio. É só você fazer essa equação e calcular os pontos de equilíbrio. Né? Eu escolhi esse ponto para linearizar, tá bom? Um ponto fácil, porque é ponto zero e todo mundo zero. Tá? E não necessariamente todos os pontos zero vão ser, é só botar um 8 aqui, alguma coisa, que já não ia ser zero. Mas, enfim, eu escolhi esse ponto de equilíbrio. Se você quiser achar todos os pontos de equilíbrio, basta você pegar essas equações aqui e descobrir todos os pontos, né? x1, x2 e u,
tal, que isso vai dar zero, tá bom? Mas não é o meu objetivo por enquanto, só quero mostrar a linearização em torno de um ponto de equilíbrio, escolher o ponto de equilíbrio zero. Então, escrevendo essas equações aqui pesadas, né, fica assim, olha, a variação de x1 ponto, ela vai ser a derivada de f1 em relação a x1 vezes a variação de x1. Muitos livros não botam delta, botam x1 e x2, mas eu gosto de botar o delta para lembrar sempre que você está em relação a um ponto de equilíbrio que você vai ter que achar. Só que, nesse caso, podia ser x1, x2, porque é zero, né? Então, quer dizer, não é ter problema nenhum em fazer isso. Mas só para lembrar. Então, voltando à equação aqui, olha só, vou apagar aqui só para gente ficar mais claro aqui para gente. É o seguinte, né? Então, fazendo essas derivadinhas aqui, né? Fazendo essa primeira derivada aqui, ó, o 1 em relação a x1. Então, só tem o seno ali dependendo de x1, né? Então, vai ficar cosseno de x1. O x2 não depende de x1, então foi embora. Nesse ponto, no ponto x1, x2 e o 0, o que acontece? É 1. Ok. A gente tem agora aqui, vou pegar uma outra cor aqui. Um roxinho aqui, ó. Esse aqui. Derivada em relação a x2, então a derivada só x2 aqui, derivada x2 dá 1, né? Então tá legal. A derivada de x2 de f2 em relação a x1. Aqui, ó, só tem esse aqui, ó. Aí ficou quem? Ficou 2, né? Botei um outro número só para saber, só para lembrar que na derivada ali, então ficou 2 aqui por causa daquela derivada ali. O x2 foi embora, não tem, porque é todo mundo em relação a 1, né? Se tivesse grudado ali x1 vezes x2 ao quadrado, tudo bem, ele ficaria, mas não tem, então beleza. E agora o quarto termo aqui, ó, é em relação, olha só, é em relação a x2 em relação a f2 em relação a x2. Então, é esse cara daqui, esse termo, fica derivado aqui. Só que você vai ter que aplicar no ponto, né? O ponto de equilíbrio. Então, foi embora, esse ponto de equilíbrio aqui é zero, né? Então, ok. Deu zero direitinho, tá bom? Então, usando essa informação aqui, ó. Usando essa informação aqui, ok? Então, agora, a derivada em relação a 1 é muito fácil, porque aqui não tem u, fica zero. Aqui tem u, derivada disso fica 1. Então, é muito fácil, olha só. Vai ficar esse cara daqui, né? E esse cara daqui que vão entrar aqui, ó. Tá bom? E esses caras daqui, as derivadas, elas vão entrar exatamente aqui, ó. O roxinho, o azulzinho aqui, ó. E esse amarelinho aqui. Tá? Então, esses daqui de cima, derivados, vão ficar exatamente aqui, né? Porque, quer dizer, agora eu posso voltar e substituir em relação a esses dois caras aqui. E essa substituição, basicamente, vai dar uma matriz, né, pra gente. Para esses 4 caras aqui, vão dar uma matriz. Certo? Para esses 4 da derivada mais jacobiana, vai ficar 1, 2 e 1 aqui, tá errado? Não tá certo, é 0, né? É, verdade. É 0, tá certo. O 1 aqui é do delta U, né? Esse 1 aqui é do delta U. Que tá aqui. É verdade. Então, bom, agora olha só que interessante, né? Agora o que eu fiz? Agora eu consigo escrever, né, aquela equação que era não linear, né? Eu consigo escrever de uma forma linear em torno do ponto de equilíbrio, né? Claro, esse delta x, né? X menos x0, isso é zero, né? Então pode voltar a ser x, né? Delta x aqui é x menos x0 e volta a ser x, né? Estou considerando que estou falando em relação a x0 e o delta u também, o u menos o zero. Tá bom? Então, não tem problema de eu ter escrito x ou delta x, mas lembrar sempre disso. Falando agora de um exemplo mais prático, por exemplo, o movimento do pêndulo. O pêndulo é o seguinte, o pêndulo está lá balançando e eu tenho um torque, eu consigo controlar o torque aqui, ó, para tentar, por exemplo, como entrada, para forçar uma certa posição do pêndulo conforme eu giro. Então, eu vou girando
Então, eu tenho um torque ali para girar e eu faço com que o pêndulo, né, ele não caia ali, né, certo? Então, eu consigo botar uma entrada ali. Então, eu tenho né, um MG seno θ aí. Vocês lembrem aí da parte de mecânica aí, é bem tranquilo. Olhar aí por que é. Só pensar no ângulo θ aí. Mas, enfim, eu tenho esse cara daqui, né? Vezes essa força aqui, vezes essa distância, ele vai fazer um torque aqui, ó, contra esse torque que eu estou fazendo. Estou fazendo um torque motor, né? Eu tenho aqui um torque resistente, né? Resistente por causa da massa. Então, isso é igual à segunda lei de Newton do movimento rotacional, que é basicamente pegar o momento de inércia e multiplicar pela aceleração angular. Tá bom? Então, eu tenho essa pontinha aqui. Bom, se você manipular isso aqui para deixar θ2 sozinho, você vai encontrar essa equação aqui. Eu vou chamar esse cara aqui, como é tudo aceleração angular, eu vou chamar esse cara aqui de ômega 2, né? E vou chamar esse cara aqui todo de entrada. Então, a gente ficar com uma coisa assim, ó, θ2 pontos vai ser igual a 1 menos ômega, chamar de ômega 0, né? A frequência natural. Isso, mais U, né? Vou chamar tudo isso de U, né? Não só o torque, mas também tudo. Eu posso escolher, né, que eu quero uma entrada, eu quero chamar de entrada, eu posso normalizar. Isso lembrando que isso aqui é espaço de estados, né? Então podia passar esse termo aqui, ó, de baixo, e considerar ele todo na conta ou não. Ou falar que tudo isso aqui é U e vamos embora. Ok, eu tenho x1 igual a θ e x2 igual a θ ponto, como eu sempre fiz, né? x1 ponto vai ser igual a θ ponto, que é um outro estado, ok. Agora já o outro vai depender não de, né? O outro vai depender não de, vai estar aqui na equação, vai depender não de θ, mas de seno de θ, tá bom? Então a gente vai ficar com uma coisa assim. O θ aqui, esse aqui vai ser o nosso ômega ao quadrado, né? Esse aqui vai ser o nosso U, ok? Então a gente vai ficar com uma coisa assim. F está aqui, né? Ok. Que ômega 0 ao quadrado vezes seno de x1 mais 1. Se o lembrando, né? Se o aqui, ó, se o θ é igual a zero, olha só, se o θ é igual a zero aqui, ó, zero é essa continha aqui, correto? Então vai ficar zero aqui. E se esse cara tudo for zero, também zero x 2 pontos, né? Lembrando que x1 é θ, então o θ posso considerar aqui o θ igual a zero ou igual a π, né? Porque x1 ponto vai derivado do π vai ser igual a zero também. Né? Então, eu posso considerar os dois. Posso considerar 0 e π. Π vai zerar esse seno aqui, ok? E também vai zerar essa derivada aqui, né? Porque a derivada do π é constante, vai ficar zero. E uma entrada zero também. Será uma entrada zero. Mas a entrada zero faz sentido. Então, esses são os pontos de equilíbrio. São os pontos em que isso aqui acontece. Só verificar na equação, eu já verifiquei. Então, suponha genericamente que tem um θ de equilíbrio θ0, pode ser π ou zero. Depois a gente vê o que vai dar. Tá? E o U igual a zero. Se a gente fizer essas derivadas aqui, cadê as derivadas? Deixa eu apagar aqui. Só para ficar mais fácil de visualizar, ó. Talvez seja até melhor passar isso aqui assim. Acho que fica mais fácil passar essa conta aqui. Na verdade, quem é esse cara? X dois pontos é X. Passar para outra cor. Θ 2 pontos é quem? Θ 2 pontos é o próprio X ponto, X 2 pontos. E X 1 ponto é X2, correto? Então, a primeira é tranquila, a segunda que tem a não linearidade, né? Então, quer dizer, se a primeira é tranquila, olha só, a derivada de F1 em relação a X1, moleza, zero, né? Porque X1 ponto só depende de X2, né? X1 ponto só depende de X2, então eu vou ter o seguinte, vou ter 0 para um e 1 para o outro, né? Tranquilo, né? Igual a gente sempre via lá, considerando que na forma companheira, né? Beleza. Só que aí aqui não. Para esse aqui não, né? Para esse aqui, olha lá, você derivando vai dar cosseno de x1, né? Em relação a x1, né?
E eu vou colocar no ponto de equilíbrio que eu vou chamar de θ zero. Depois a gente avalia esses dois. E aí, em relação a zero, a F2, não tem ninguém com X2 aqui, né? Então vai ser zero. Tranquilo. Em relação a U, não tem U lá em cima, zero. Da derivada de U em relação à primeira, né? Zero. Essa aqui tem U, 1. Né? Então fica 0 e 1. Tranquilo. Agora vamos analisar essa equação aqui. Se o θ for 0, vai dar cosseno de 0, 1, fica negativo, né? Menos ômega ao quadrado. O outro vai ficar, π vai ficar positivo ali, vai dar ômega 0 ao quadrado. A gente vai, eu já estou inicializando aqui um conteúdo que vocês vão ver depois, na verdade, na aula, na próxima aula, mas é bom que já integra uma coisa na outra, né? Interessante, né? Se a gente calcular os autovalores dessa matriz, lembrando que os autovalores são tais que, dado que eu pego o A, né, a matriz A, e multiplico por um vetor, que eu vou chamar depois de autovetor, essa transformação ela vai dar o próprio vetor, só que multiplicado por uma constante. Né? Eu vou esticar esse vetor. Se eu passar para o outro lado aqui, ó, tanto faz passar esse para o lado, ou esse aqui para o outro lado, na verdade, né? Eu vou ter aqui separado, né? I, identidade, né? Lambda vezes identidade menos A vezes V vai ser igual a zero. Bom, duas chances. Esse cara é zero, mas por definição esse cara não é zero. Então, ou esse cara é zero, ou isso aqui, né? Determinante vai dar zero. Se passar o determinante dos dois lados, né? Você fica com isso aqui com a determinante tem que dar, né? Tem que dar zero aqui, né? Quer dizer, esse cara aqui, né? Tem que ser zerado aqui, significa que o determinante desse cara aqui tem que ser zero, né? Para ele pertencer ao espaço nulo. Olha só, aquilo que a gente viu que é interessante, né? Aquilo que a gente viu lá na revisão de álgebra linear, correto? Quer dizer, para que esse cara aqui eu tenha a solução para quando for zero, quando for igual a zero. Interessante, né? Então, se a gente fizer isso para as duas matrizes, vai ter, para a matriz A0, é aquela que, essa aqui, ó, que tem menos ômega 0 igual a zero, que significa o seguinte, significa que o pêndulo está assim, e aqui significa que o pêndulo está assim. Na verdade, porque π, olha lá, o θ em relação a isso daqui, né? Ele parte do meio, então para cá é zero, para cá é π. Igual a zero e θ π igual a π. Então, fazendo essa continha determinante, olha lá, lambda vai ficar a identidade, né? Então, tem a identidadezinha aqui. O lambda fica aqui na diagonal, né? Fica aqui e aqui. Então, é só a gente agora subtrair essa matriz aqui por essa. Então, esses valores trocam de sinal, tanto esse quanto esse. Então, fazendo o determinante aqui, né? Multiplica esse cara com esse, diminui desse, ok? Então, a gente vai ter o seguinte, o lambda vai dar, na verdade, ó, mais ou menos J ômega. A gente vai ver lá na frente que significa que é marginalmente estável. Que a parte real de lambda deu zero, que significa que a resposta vai ser uma coisa assim. Faz sentido, né? Porque ele vai ficar girando, né? Faz sentido. Já esse cara daqui, se fizer essa continha, a única diferença é esse negativo. Faz toda a diferença, porque nessa conta ele vai ficar negativo. E aí ele vai dar um número real aqui, um positivo e outro negativo. Então vai dar menos ômega 0 e menos ômega. Então, esse cara daqui positivo vai fazer com que o sistema seja estável. Então a resposta vai dar alguma coisa assim, né? Para cima ou para baixo, né? Para baixo, né? Por que para baixo? Para baixo, né? Explodindo para baixo, né? Porque ele está aqui, ó. Faz sentido isso? Faz, né? Olha lá. Claro que faz sentido, porque ele está nessa condição aqui, quer dizer, tão estável aqui, né? Certo? Vou dar um grande, né? Ele vai ficar, vai explodir negativamente, digamos assim, né? Certo? Então, quer dizer, vai ser uma coisa assim. Na aula, quando chegar nessa parte de autovalores e autovetores, a gente vai analisar melhor esse caso aí em relação à estabilidade, tá bom? Então, é isso que eu tinha para essa aula. Fiquem com Deus e até mais.